uma ligação peptídica. Vamos juntar essas duas ideias e dizer que a nova estrutura é um dipeptídeo. Di, porque foram dois. Peptídeo, porque a junção foi através de ligação peptídica. Ou seja, essa estrutura completa aqui é um dipeptídeo. E não esqueça, para tudo isso acontecer, foi retirada uma molécula de água. Daí a origem do nome condensação. As moléculas se juntaram com perda de uma molécula pequena, com perda de uma molécula de água. Está entendido? Como é que vai nascer a proteína, então? Entrando outras moléculas iguais. Entrando outros, e aí você faz um tripeptídeo, tetrapeptídeo, pentapeptídeo. O que é uma proteína, então? Um polipeptídeo. Entendeu a ideia? Podemos aproveitar para fazer alguns exercícios. É interessante ver como é que o assunto é explorado em prova de química, porque é completamente diferente o enfoque da prova de biologia, onde essa matéria cai, e o enfoque da prova de química, onde essa matéria também cai. A que função pertencem os compostos que resultam da hidrólise de proteínas? Pode parar. Essa é a questão padrão, mas padrão, de quando a prova quer dar a impressão que está cobrando assuntos muito difíceis, mas na verdade a questão é facílima. O que é a hidrólise da proteína? É o contrário da formação do peptídeo. Eu vou pegar o peptídeo e vou jogar água em cima, para aquela ligação peptídica abrir, para a ligação se desfazer. Então veja, o que é a proteína? Já te falei, um polipeptídeo. Joga água em cima dela, ela se reidrata, as ligações peptídicas se quebram. O que é regenerado? Os alfa-aminoácidos, tá? É só a ordem da coisa. Alfa-aminoácido condensou, deu proteína. Proteína hidrolisou, deu aminoácido. Vamos olhar a múltipla escolha. Ácidos carboxílicos. Sim, até sim, ácidos carboxílicos. Mas veja que ele quer te confundir. Na letra B ele coloca aminas. Se a A você considerar que está certa, então a B está certa também. Então não pode ser nenhuma nem outra. Aminoálcoois. Está maluco? Aminoálcool até existe, mas em proteína, não. Qual é a resposta, então? Você já acertou. Letra D, aminoácidos. Essa foi só para esquentar. Veja o próximo exercício. Um alfa-aminoácido de massa molar igual a 89 gramas por mol é composto de 40,4% de carbono, 7,9% de hidrogênio, 15,7% de nitrogênio e 35,9% de oxigênio. Qual a fórmula estrutural deste alfa-aminoácido? O que eu vou fazer com essas percentagens? Essas percentagens devem ser para fazer uma conta de maluco para chegar em alguma coisa. Você tem razão. Seria uma conta de maluco mesmo, porque é uma conta absolutamente inútil. Nós vamos sair desse exercício de maneira elegantíssima. Simples, rápida, pouca conta. Eu vou te ensinar um truque agora, precioso. Descobrir fórmula geral. O que é descobrir fórmula geral? O nome está dizendo, uma fórmula que valha, em geral, para todos os compostos daquele tipo. O que eu preciso, então, fazer? Uma fórmula geral para todos os aminoácidos. É isso? É isso. Então, vamos lá. Como é que eu descubro essa fórmula geral válida para todos os aminoácidos? Facílimo. Você escreve o menor deles, conta os átomos e a fórmula geral aparece. Olha aqui a estrutura do menor aminoácido possível. Menor aminoácido possível é a glicina, o amino etanóico. 2 carbonos, aqui são os 2 hidrogênios. Lembra, esse carbono não é quiral. Aqui hidrogênio, 2 estruturas iguais. Grupamento amino lá, carboxila aqui. Vamos contar átomos? 2 carbonos. Vai anotando aí para mim. C2. H. 1, 2, 3, 4, 5. C2. H, 5. Os 2 oxigênios da carboxila, O2. N, o N do grupamento amino. Ou seja, pegou a fórmula? C2
H5O2N. O O2N vai ser comum a qualquer aminoácido, porque tem a carboxila e tem o grupamento amino. Então, o O2N é fixo, não é variável. O que é variável? O número de carbonos e, consequentemente, o número de hidrogênios. C2H5. Aí, você vai pensar assim, o número de hidrogênios é o dobro e uma coisinha a mais ou uma coisinha a menos do número de carbonos. Nelson, não entendi. Eu vou explicar de novo. Carbonos são 2, hidrogênios 5, ou seja, o dobro mais 1. 2 dobrou 4, mais 1, 5. Ah, então acaba de nascer a fórmula geral. Se o número de carbonos for N, o número de hidrogênios é quanto? O dobro mais 1. 2N mais 1. Então a fórmula fica assim. CN, H2N mais 1, O2N. Está entendido? CN, H2N mais 1, O2N. E o que eu faço com isso? Agora eu faço conta. Vem comigo na tela. 12N. N átomos de carbono, cada um com massa atômica 12. Então, 12N. 2N mais 1. 2N mais 1 átomos de hidrogênio, cada um com massa atômica 1. Então, eu estou com 12N, aqui estão os carbonos, 2N mais 1, aqui estão os hidrogênios. O que falta? Os oxigênios e o nitrogênio. 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. 1 nitrogênio, 14, chegamos na massa de 89. Espera aí, pausa para contabilidade. 14. 14 com 1, 15. 15 com 32, 47. Passa esse 47 para cá. 89 menos 47. Pessoal, tá bom de conta aí? 89 menos 47, 42. E esse 14N? Claro, 12N mais 2N, 14N. 14N é 42. Espera aí. Se 14N é 42, eu tenho que fazer uma conta agora para descobrir que o N é 3. Tá bom, todo mundo já viu que o N é 3, mas não é isso que eu quero discutir com você. Eu quero discutir que esse resultado tem que dar inteiro. Ou então a nossa lógica falhou em algum ponto. Por exemplo, não era um ácido carboxílico de uma carboxila só. Era um ácido dicarboxílico e teria 4 oxigênios então. Ou era um aminoácido com 2 grupos amino e teria 2 nitrogênios então. Ou seja, não seria da estrutura mais tradicional de aminoácido, que tem uma carboxila e um grupamento amino. Quando eu encontro esse N igual a 3, eu relaxo. Eu acertei em todas as minhas ideias. Tenho a certeza que eu trabalhei direito porque eu obtive um número inteiro de carbonos. Se eu obtivesse um número quebrado de carbonos, sei lá, deu 2,5. Claro que não existe aminoácido nenhum que tenha 2 carbonos e meio. Isso aí é sim um aviso de erro. Então, voltamos tranquilos, sossegados e fechamos tudo. O que eu vou descobrir então? Que o N é igual a 3. E daí? E daí que eu vou ter um aminoácido de 3 carbonos com a estrutura mais tradicional de um aminoácido. Qual é? É essa aqui. 3 carbonos, a carboxila, C-OH, no carbono segundo, no carbono vizinho da carbonila, o grupamento amino e o metil para lá. Ou seja, alfa-amino propanóico, ou 2-amino propanóico. Quem é? Glicina? Não, essa é a alanina. Quantas moléculas de aminoácido se juntaram para obter a estrutura, esta gracinha que está aí? Isso aí eu concordo com você. Numa prova é positivamente assustador. Como é que eu vou saber quantas moléculas se juntaram? Puxa, é tão fácil. Se você sabe que é um aminoácido, tem, por exemplo, carboxila. Você conta quantas carboxilas tem. Quantos pedaços de carboxila. Você sabe que é um aminoácido. Você conta quantos nitrogênios de aminoácido tem. Sempre vai dar a mesma coisa. É só saber o que você está contando. Vem comigo na tela que nós vamos contar 2 vezes, de 2 maneiras, para você ter certeza que está trabalhando direito. Na tela. C-dupla O, C-dupla O, C-dupla O. Já entendeu?
para ninguém perder a conta. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu não gostei, Nelson. Eu estou querendo contar nitrogênios. Tá bom, vamos contar nitrogênios. 1, 2, 3, 4, 5. Ué, a conta deu igual? Claro que tem que dar igual. A estrutura é a mesma, ou seja, se juntaram 5 moléculas de aminoácido. Logo, como é que eu vou dar nome para isso? Se fossem 2, era um dipeptídeo. A proteína é um polipeptídeo. Isso aí, um pentapeptídeo. Tá certo? Se juntaram 5 moléculas de aminoácido. Esta parte das proteínas eu entendi. E o que é que vem agora? Bem, proteínas eu tinha certeza que você ia gostar. E o que vem agora você vai gostar também. Nós vamos estudar agora os ácidos nucleicos. Vamos começar definindo o ácido nucleico? São ácidos responsáveis pela reprodução celular. E eles são polímeros naturais de nucleotídeos. Claro que eu preciso explicar para vocês o que é um nucleotídeo, mas vamos mais devagar. Primeiro, os nomes das grandes estrelas dessa matéria, que são também as grandes estrelas em biologia, as grandes estrelas genéticas. Quem são? O DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Bom, está na hora de eu te dar a estrutura de um nucleotídeo. O que precisa, afinal, para você ter um nucleotídeo? Eu preciso de um açúcar, ácido fosfórico, e eu preciso de uma base nitrogenada. Ao conjunto dessas 3 unidades, açúcar, ácido fosfórico e base nitrogenada, nós vamos chamar de